Aleluia. Você está bem? Amém? O frio não vai ser um empecilho para o que Deus vai tocar em você hoje, amém? Que Ele tem alguma coisa para comunicar para você. Então, é sempre uma honra, é um prazer, né? De fato, comunicar coisas que estão no coração do Senhor para a gente, né? Lembrar algumas coisas, aprender outras coisas. E hoje, queridos, é que nem o pastor falou, esteja com o seu coração aberto. Você pode achar que não esbarre em você, mas calma lá, que em algum lugar essa palavra encontra você, encontra uma pessoa perto de você, que você pode ser um canal de bênção para ela, amém? Então, primeiramente, queria honrar pastor, Camila, que sempre confiam, né, vocês, para mim. Então, eu creio, eu trato com o maior cuidado, com o maior zelo, estudo, oro, para ser de fato, né, uma bênção para a minha igreja, porque vocês são minha igreja, minha família, e é muito bom estar aqui. E eu também queria agradecer hoje, especialmente, vocês vão acabar entendendo no meio da ministração o porquê, meu marido e meus pais, amém? Eu queria honrar a vida deles, por, de fato, ter sido suporte, para que eu pudesse crescer, avançar, desenvolver e aprender coisas que eu não aprenderia sem ajuda, amém? Então, nós precisamos honrar aqueles que nos ensinam de alguma forma. Aleluia! O tema, pode pôr, por favor. O nosso tema hoje é incluídos para incluir. Amém. Talvez você não saiba muito sobre o conceito de inclusão. Eu sou pedagoga, fui professora por muito tempo, fui coordenadora por muito tempo, formadora de professores, mas eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas também uma pessoa neurodivergente. Então, eu tenho o que chamam de dupla excepcionalidade. É uma pessoa que tem, no meu caso, o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, mas também altas habilidades. Então, eu fico encantada, queridos, como a minha vida mudou por causa da igreja. Você não consegue ter ideia. Eu acho que se você tivesse uma imagem da Thalita criancinha de 3 anos de idade, para a Thalita hoje, você não acreditava. Amém? Se você pegar adolescente, então, de quando eu não era da igreja, quando eu entrei na igreja, a igreja mudou a minha vida, queridos. Por isso que é uma honra, de fato, eu estar aqui e eu falar desse tema. E talvez você não tenha entendido incluídos para incluir. Como assim? O conceito de inclusão, e eu falei todo o meu currículo, para você entender que às vezes eu vou ser um pouco técnica, mas eu vou sempre traduzir um pouco a linguagem mais técnica para que você consiga absorver, amém? Mas se porventura o caldo engrossar muito, faz uma cara bem assim, ó, de dúvida, que aí eu vejo e eu volto. Amém? O conceito de inclusão, queridos, é fazer parte. Toda vez que você está incluindo alguém, não é só estar perto, não é só estar do lado, mas é fazer parte. Você já passou por um momento na sua vida que tem 2 pessoas fazendo uma conversa bem constrangedora perto de você e você está assim, ó. Você está perto, mas você faz parte? Não. Então, quando a gente fala de inclusão, é de fato trazer para a convivência, trazer para fazer parte, não só para estar perto. Amém? E aí, você talvez nunca tenha pensado que você não fazia parte do reino de Deus. Você estava à parte do reino de Deus. Mas Cristo fez o que com você? Te trouxe para perto, te trouxe para dentro. E hoje você é família. Amém? Aleluia! Então nós vamos conversar com um versículo. Romanos 15, 7. Eu vou pedir para você abrir Romanos 15, 7. Nesse contexto aqui, Paulo estava meio que preparando o caminho ali para falar sobre a pregação para os gentios. Então, ele estava tentando incluir mais um grupo para receber a palavra de Deus. E olha que engraçado que ele fala. Ele fala assim, portanto, eu estou lendo na NVI, tá bom? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E antes de nós irmos para frente, eu vou convidar você a orar comigo, amém?
Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, pelo Senhor, de fato, abrindo os nossos olhos, Senhor. Abrindo os nossos olhos para acolhermos a nossa família inteira. Obrigada, Pai, por hoje. O Senhor dando estratégias de como nós vamos poder ajudar uns aos outros, Pai. Como nós somos cooperadores do Seu reino, Pai. Aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós podemos melhorar, Pai. Nós queremos, Senhor, que a Sua unção trará estratégias para cada um de nós nessa noite, Pai. Obrigada, Pai, por a gente se vendo como família mesmo, como já foi ministrado ainda esse mês, Pai. E não soltando a mão de nenhum irmão, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, obrigada pelo Senhor conduzindo essa ministração e falando com cada um de nós como individualmente. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. E quando ele fala assim, portanto, aceitem-se uns aos outros. Eu fui olhar no original o que significava o aceitem-se. Algumas traduções está recebei-vos. Mas no original significa receber com hospitalidade, ou seja, não é receber de qualquer jeito, receber uns aos outros bem, receber a amizade, trazendo o quê? Uma ideia de acolhimento. Olha que engraçado, é todo o conceito de inclusão. Cristo fala para você, então aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Então aqui, queridos, é exatamente esse o conceito. Jesus nos incluiu, portanto, eu e você, nós incluímos. Amém? As pessoas não vão ficar de fora. A gente não é um grupo seleto intocável. Se você pensava, querido, desculpa, jogar esse balde de água fria. Mas você precisa ser acessível. Amém? Desta forma, e em 1 João 4,9 diz assim, desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você sabe por que eu li esse? Porque fala Filho unigênito. Jesus, antes dele vir como homem, dele morrer e conectar eu e você, a família dele, ele era filho único. Neném de papai. Mas você sabe que isso também dá a intenção, você vai perceber. Você acha que foi muito confortável para Deus, pensando que Ele deu o seu único filho, para incluir eu e você na família dele? Não. Mas às vezes, a gente quer incluir até onde é confortável. Se até aqui não me der trabalho, vem. Se for der trabalho, vai para lá. E a gente não pode pensar assim, porque eu e você foi pago um alto preço para que nós fôssemos incluídos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós não pertencíamos a essa família, queridos. Foi nos dado uma oportunidade, porque Jesus olhou para mim e para você e falou assim, tudo bem, eu vou acolher, eu vou incluir, você vai pertencer à minha família. Então, nesse sentido, inclusão é que nem perdão. A gente não ouve falar assim, Jesus não te perdoa, então você perdoa o irmão. Jesus te incluiu, então inclua o seu irmão. Aleluia. Cristo nos incluiu na família de Deus. E quando Ele incluiu nós, Ele nos incluiu como todo. Ele não incluiu só assim, neurodivergente ou pessoa típica. Então, os neurodivergentes vai tudo para lá, aqui só fica os típicos. Não, é todo mundo, todos nós fazemos parte dessa grande família. E, portanto, nós precisamos acolher todos bem, do mesmo jeito. E talvez você possa pensar, Thalita, mas eu não entendo muita coisa não, desse negócio de o que é esse neurodiversidade. Meu Deus, isso é um monte de palavra estranha, grande. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características, vai fugir um pouquinho o roteiro comum do culto, porque você precisa entender o que a gente está falando para chegar na conclusão, amém? Não adianta você não estar entendendo, a ideia é que a palavra de fato te alcance. Mas eu tenho a impressão, queridos, se a gente entender direitinho o conceito de inclusão, o conceito de acolher as pessoas, você vai fazer isso com todos. E sabe que você não vai ter que mudar muito a sua conduta para lidar com o típico ou com o não típico?
Porque se você for uma pessoa que você percebe o outro, a necessidade do outro, que ele precisa de ajuda, ou que ele te comunica, você já vai estar muito mais, assim, com as anteninhas ligadas para a questão da inclusão. Por quê? Porque muitas vezes a gente não escuta as pessoas. As pessoas falam, olha, eu não gosto disso, o problema é seu. Aqui é assim. O problema é seu. E a gente vivendo no problema é seu, a gente não consegue incluir as pessoas. Porque tem uma pessoa que ela consegue fazer um determinado esforço para te acompanhar, mas vai ter aquela que não vai conseguir e aí ela fica para trás. Então, nós precisamos entender que se nós formos pessoas que olham para o outro, já está meio caminho andado para você ser uma pessoa inclusiva. Amém? Aleluia. E antes da gente conseguir acolher, você precisa entender um pouquinho. Como eu falei, então a gente precisa entender um pouco o que é o autismo, que eu acho que é o que mais precisa de suporte, né? Você vai ter pessoas neurodivergentes, pode ser considerado pessoa com TDAH, uma pessoa com altas habilidades, com superdotação, com deficiência mental. Mas eu creio que hoje em dia o que a gente mais encontra, ou você vai ter mais facilidade de identificar, talvez seja a pessoa autista. Então, muitas coisas a gente vai falar voltada para isso. Então, a gente vai trazer um pouquinho de forma sistematizada isso. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que não vira. O cérebro, conforme ele está formando ali, ele já é um cérebro que apresenta a questão do autismo. Então, isso é um ponto para a gente saber. Ele vai ser um cérebro que ele funciona de um jeito diferente. Ele não vai reagir a estímulos do mesmo jeito, ele não vai encadear as ideias do mesmo jeito, ele vai ter situações que ele vai se apresentar completamente diferente de um cérebro típico. Então, pensa assim, simplificando bem, tá bom? É um jeito diferente do cérebro funcionar. Só que tem uma questão que a gente vê. A gente vê 2 pontos hoje em dia. O primeiro, todo mundo acha que a pessoa autista é bem visível. Por quê? Porque ele vai rodar, ele vai fazer assim, ele vai talvez andar na ponta do pé, então eu identifico rapidinho. Não. Não é assim. Por quê? Eu costumo dizer que o autismo é como se fosse um degradê. Talvez você ache que é uma palavra antiga, degradê, né? Talvez, se você usa muito o Canva, é um gradiente para você. É aquela coisa que vai de uma cor mais intensa e vai clareando. Então, no espectro autista, vai ter pessoas com características mais evidentes ou mais intensas, e com umas determinadas características e outras com outras características, e às vezes tão intensa quanto ou mais leve. Meu Deus. A gente vai falar um pouquinho dessas características, mas o fato é que o autista, ele não tem cara. E aí, você não vai poder ser uma pessoa deselegante, que quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu estou dentro do espectro autista, você vai falar assim, mas você não é não, você consegue trabalhar. Eu conto ou você conta? Sabe que ser autista não é uma coisa legal? Então, todo mundo não é também um pouco autista. O autismo, ele traz prejuízos. Fala comigo assim, ó, prejuízos. Prejuízo, querido, não é lucro, prejuízo é dano. Então, você não pode querer ser, mas você sabe, né, o meu laudo é autista. Não. Primeiro, por quê? Porque nós somos da fé, e bem ou mal, o autismo, se ele traz prejuízo, você não vai declarar que você tem uma coisa que vai te trazer um prejuízo. Amém? Nós não vamos fazer isso. Depois você atrai prejuízos para você e fica como? Nós não falamos incredulidade. Amém? Uma coisa é a pessoa ter laudo, já saber, fez todos os testes, tudo bem. Agora, você querer ter, achando que é um benefício, amado, não vai estar dando. Autismo traz prejuízos principalmente em 2 áreas: comunicação e interação social. Então, se você perguntar, de repente, para os meus pais, queria ver um terror para mim quando criança, era o quê?
festa, aniversário de criança. Criança correndo para todo lado, criança gritando para todo lado, criança querendo brincar comigo, criança me pegando. Antes de eu ir para a festa, eu não chorava na festa, eu já chorava antes de ir para a festa. Porque eu não queria estar lá. Eu queria ficar o quê? Quer ver eu ficar brava? Eu sentava lá na mesa dos adultos. Aí minha mãe falava assim, Thalita, aqui vai ter conversa de adulto, vai brincar com as crianças já. Por quê? Porque eu tinha prejuízo nessa questão da interação, da comunicação. Eu não queria conversar. Criança, normalmente, é um ser muito sociável. Você vai para um restaurante, você fala, nossa, meu filho acho que vai ficar, como é que é a palavra? Meio que bodeado. Ele não vai querer fazer nada, porque ele não conhece ninguém. Você solta o menino lá, aí olha ele no banheiro, quando volta, não volta um, volta 3. Você fala, mas que situação, já fez amizade. Voltou com 3 do banheiro. Normalmente é assim, mas eu não era assim. Parecia? Não. Mas eu tinha dificuldade. E muitas vezes você vai lidar com adultos que não vai parecer, mas ele vai sinalizar para você e você vai o quê? Buscar dar suporte. A gente vai falar um pouquinho sobre suporte depois. Mas, então, outro ponto importante. Todo autista é gênio? Não. Não ache que porque a pessoa é autista, ela tem que ser um superdotado. Ela tem que ter um hiperfoco que ela manja tudo. Ela manja da NASA, do cometa, da estrela. Eu já não gosto de astrofísica, tá? Nem astronomia. Não é minha parte. Eu tenho altas habilidades, mas as minhas altas habilidades são todas, pasme você, em questão de comunicação verbal. Eu que não queria falar. Mas é. Então, eu consigo ali ter mais facilidade de raciocínio, de pensar, de se comunicar, expressar ideia, escrever. Então, mas não é tudo igual. Você entende que vai ter aquele que gosta de astrofísica? Eu tenho uma amiga que ela posta coisa do filho dele, é cada conta, que eu falo, rapaz, eu não vi isso nem lá no 3º ano do ensino médio. E o menino tem, acho que 9, 10 anos, e ele faz umas coisas que eu fico... Mas todo mundo é assim? Não. A gente pode ter, por outro lado, autistas que têm deficiência intelectual. A gente pode ter autistas que têm um interesse bem restrito, outros nada atrai muito. A gente pode ter autistas que têm TDAH, outros não. Então, não é tudo igual. Deu para entender que é um degradê e tem de tudo lá no meio? Amém? Então, é isso. Então, a gente precisa entender, sim, que os prejuízos, eles podem ser muito grandes, ou eles podem ser mínimos. Eu vou dar um exemplo, eu não posso ficar expondo as outras pessoas, então vocês vão ter que aceitar, às vezes, os meus exemplos, amém? Quando eu estava no ensino médio, eu tirei um notão no Enem, tipo, de 100, que hoje em dia vai até 1000, acho que a pontuação. Estou entregando pouco a minha idade. Foi lá nos primórdios do Enem, era até 100 a redação. Eu tirei 98 e tirei 92 de 100 na prova. Isso é uma nota extraordinária. E lá também era o começo do ProUni. Só que, queridos, eu tenho, às vezes, uma dificuldade de ser muito literal. Eu olhei as regras lá e tinha as regras para participar do ProUni, a renda per capita. Então, eu vi a faculdade que eu queria, eu falava, meu Deus, eu queria essa faculdade, mas a renda per capita da minha família não entra nisso. Aí, tudo bem, eu acabei passando numa universidade pública, a Universidade Federal de São Paulo, e eu fui. Quando eu fui, eu descobri que um amigo meu entrou na faculdade que eu queria. Aí eu falei, como você entrou nessa faculdade? Ele falou assim, pelo ProUni. Eu falei, mas... Tu também não tem essa renda per capita, que eu sei. Aí ele falou, não, mas quando a renda per capita, tipo, uma faculdade que custa, sei lá, 3, 4 mil reais, não vai ser a renda per capita que é de 3 mil reais que você vai... Eu falei, não. Enfim, era para eu ter feito aí o design gráfico nas Belas Artes, mas eu tive um dano, por quê? Porque a minha literalidade e o meu receio de ficar perguntando me barrou e eu não fiz. E eu não fui atrás. Então, assim, você tem um dano, coisa que qualquer outra pessoa fala assim, é meu sonho, meu filho. Depois tudo bem, amém. Sou muito feliz com a minha formação. Mas, na época, era uma coisa assim estrondosa você fazer belas artes.
Acho que até hoje. E aí, eu não fui atrás, eu tive um dano. Então, assim, você vai passar por diversas situações que por você não perguntar, por você não falar, por você não se expressar, às vezes você vai ter um prejuízo com isso. Outras coisas que muitas vezes que muitas vezes a gente ouve, é assim, você vai ver, provavelmente, isso é mais comum ser dito para crianças autistas. Ah, deixa ele ali no mundinho dele, ele não está entendendo nada. Nossa, mas coitado. Você vê a situação? Nossa, que dó. O mundo daquela criança é o seu mundo, é o nosso mundo. Ele não está no mundo à parte. Amém? Outra coisa, a criança percebe se ela está sendo chacota, se ela está sendo excluída, se ela está sendo ofendida. Ou se você está com pena dela. Muitas vezes a criança está no canto, ela está se regulando. Porque crianças autistas normalmente têm dificuldade com estímulos. Cheiro, luz, som, textura. E às vezes está demais no ambiente para a criança, ela tenta se distanciar de pelo menos alguns estímulos. Então, se as pessoas estão falando aqui, ótimo, eu vou para ali, pelo menos eu só lido com a luz, um exemplo. Então, ela está mais no cantinho dela para ela lidar com isso. E aí nós, oh meu Deus, mas tadinho. E aí você trata uma coisa que aquela criança, ela vai ficar constrangida. Só porque ela não fala para você que ela ficou constrangida, não quer dizer que ela não vai ficar. Então, a gente precisa entender que essa criança, ela faz parte. Fala comigo, faz parte. Não é um mundo à parte. Nós estamos todos no mesmo mundo. Amém? Então, nós não falamos esse tipo de coisa. Imagina você como pai, sabendo que seu filho, muitas vezes, pode ser neurodivergente, mas que ele entende tudo. E aí você vive num mundo que as pessoas ficam o tempo inteiro com essas falas. Sabe, queridos, que a gente é da fé? E eu não vou ficar falando para uma criança que ela é um coitadinho, porque ela vai entender. Amém? Então, a gente precisa estar atentos. Nós precisamos estar atentos a isso. Ela pode parecer dispersa, pode parecer distante, mas ela está ali. Amém? Agora, cada característica, ou cada criança, cada pessoa, e muitas vezes a família também precisa de suporte. Precisa de um tipo de suporte diferente. Como não é tudo igual, a ajuda também não dá para ser igual. Não adianta, por exemplo, chegou uma família aqui, falou assim, o meu filho, ele está dentro do espectro autista. Aí você pega e já saca um protetor de ouvido. Tem criança que ama barulho. Quem sofre é o pai, a criança adora. Está ali, barulho o tempo inteiro, ela gosta desse estímulo. Então, não é tudo igual, pode ser que precise, mas não é tudo igual. Nós precisamos respeitar a individualidade daquela pessoa. Por isso que eu falei, se você observa as pessoas, como elas se apresentam para você, você consegue ser inclusivo com muita facilidade. Porque você está atento, é individual, é personalizado. E aí, o suporte, ele não é um jeito de você mimar a pessoa. Você não pode achar que você está dando um super benefício para aquela pessoa, porque você está oferecendo suporte. Na verdade, o suporte é uma possibilidade que você está dando para essa pessoa, para ela fazer o que todos os outros fazem. E se nenhum dos outros é mimado por conseguir fazer, essa pessoa ela também não está sendo mimada, porque você ofereceu um suporte para ela fazer. Eu pedi para a mídia, não sei se vocês conseguem colocar a imagem, por favor, para a gente entender um pouquinho melhor o tipo de suporte. Aqui nós temos 4 cenários diferentes. Quando você fala, mas eu fiz igual para todo mundo, é isso aqui que você está fazendo. Está posta a situação, mas só um consegue ter acesso. Isso aqui é o conceito de desigualdade. Aí você fala, não, Thalita, eu vou dar uma ajuda para todo mundo, porque eu sou uma pessoa que respeita e eu sou igualitária. Aí você pegou um caixote e pôs para todo mundo. Esse precisava? Não. Esse aqui precisava? Funcionou para ele? E para esse funcionou? Não.
Então, não é nem o mesmo tipo de suporte, são suportes diferentes. Esse nem precisa. Esse precisava de um. E esse precisava de 2 caixotes para ele alcançar. Então, esse aqui é a equidade. Quando nós falamos de inclusão, a gente sai do campo da igualdade, porque só a igualdade muitas vezes não dá conta. Você vai precisar olhar para cada pessoa o que ela precisa. E aqui é o conceito de desenho universal ou design universal. É pensado já, ao invés de eu colocar um muro, se eu colocar um alambrado, todo mundo, independente da altura e da necessidade, vai conseguir ver o jogo. Entende? Então, nós temos esses 2, eles oferecem um suporte adequado. Os outros, não. Não para todos, pelo menos. Então, nós precisamos ter essa ideia de que o suporte oferecido deve ser o suporte necessário. Você oferecer um suporte que a pessoa não precisa até constrange. Constrange você e ela. Porque você chega com o negócio e a pessoa fala, obrigada. E aí, depois você vê ela passando dificuldade com outra área. E aí, você não percebeu, não pensou. Então, essa é a questão. Por isso que eu falei que, por mais que talvez você não seja uma pessoa neurodivergente, você vai conviver com alguém e você vai precisar oferecer suporte sendo igreja. Amém? Então, é para você, porque você vai saber como fazer isso. Uma das coisas também que é bem importante, Thalita, tudo bem. Rolou aquele climão, eu percebi que a pessoa precisa de ajuda, e o que eu faço? Pergunta. Bem educado, bem solícito, cheio do amor de Cristo. Fala, olha, você está precisando de ajuda? Se você perceber que é uma pessoa, um adulto, às vezes você vai observar uma família com dificuldade. E aí você vai virar e vai perguntar para o responsável ali, você precisa de alguma ajuda? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Às vezes é segurar uma bolsa, às vezes é trazer uma água, às vezes é indicar onde fica um lugar tranquilo para que essa criança possa se regular. Nem todo mundo que vem aqui na nossa igreja sabe os lugares que ela pode encontrar uma segurança, uma tranquilidade para acalmar a pessoa. Mas você sabe? Aqui é mais tranquilo. Então, pergunte, seja gentil. A gente também não pode perguntar com grosseria. Nossa, estou vendo que está maior perrengue aí, né? É desobediência ou é autismo isso aí? A mãe já enfia a cara, né? No chão. Então, a gente precisa ser... Você está entendendo como esse culto é para todo mundo? Porque todos nós precisamos não passar carão. Nós precisamos ser inclusivos. Aleluia. Então, a gente precisa oferecer o suporte certo. Quando a gente fala de autismo, nós não utilizamos mais severo, é médio, é regular, é leve. Não. Se usa o nível de suporte. O que é? Tem gente que vai precisar de muito suporte. Tem gente que vai precisar de pouco suporte. Vai ter área que a pessoa pode não precisar de suporte, vai ter área que ela pode precisar de suporte. Normalmente, isso aqui é nível 1. Tem coisa que consegue fazer sozinho, tem coisa que vai ter dificuldade. Então, nós não falamos assim, nossa, muito severo, né? Meu Deus, nossa, como é severo. Tá bom? Por quê? Até porque o nível de suporte muda. E isso, para a gente, que é da palavra da fé, queridos, é muito poderoso. Porque quando você já fala que é severo, você já está falando que é ruim. Pensa no sentido da palavra. Né? E uma coisa eu falo, não, é 3, mas pode virar 2. Amém? Então, nós damos o quê? Possibilidade. E a fé, ela crê contra a esperança, né? Tem um negócio ali falando, mas você vai além. Então, nós vamos falar um pouquinho também para as famílias. Se você tem um integrante, um membro da sua família que é neurodivergente ou você está meio desconfiado, a gente vai falar um pouquinho com você. Amém? Por quê? Negar não ajuda a criança. É muito comum a gente falar assim, não, mas eu sou da fé. Não é. Ou às vezes a mãe acha que é, o pai está descrente. Não fique na dúvida, procure ajuda.
A gente não pode ficar na dúvida. Nós precisamos procurar ajuda. Por quê? Porque quanto antes você procura ajuda, mais você consegue ajudar a sua criança. E aí você não vai ter uma fé orgulhosa, amém? Aí porque eu estou crendo, não vou ajudar. Não. Você vai continuar crendo, e nós vamos falar sobre isso depois. Mas você vai buscar ajuda. Porque isso é importante para o cérebro dessa criança. Então, vamos pensar comigo, um bebezinho. Gente, é genial um bebê. É genial um bebê. Ele sai da barriga, ele aprende a respirar naquela hora. Uau! Só que dali 6 meses ele já senta. Você fala, cara, o cara não sabia nem respirar. Eu estou aqui 3 anos aprendendo a falar inglês e não consigo. Ele já aprendeu a sentar, ele aprende o que é o pé. Aprendeu hoje o que é o pé. Amanhã ele enfia esse pé na boca. Não é? Quando dá para 1 ano, o menino mal falava que queria comida. Daqui a pouco pede água, te irrita, pede para ligar a TV, pede celular, pede comida, mais comida, mais comida, mais comida. Anda, mexe. Você fala, o que aconteceu com essa criança? Ontem não fazia isso. Porque o cérebro dessa criança está assim, ó, aprendendo. Ele aprende muito rápido, ele faz muitas conexões. Só que conforme vai passando o tempo, não é que o cérebro para de fazer conexões. A gente, graças a Deus, tem o conceito da neuroplasticidade. Quer dizer que o seu cérebro ele muda constantemente. A gente consegue modelar esse cérebro e ele consegue aprender. Só que aprende, meu querido, do mesmo jeito. Se eu pedir hoje para você pôr o pé na boca, tu não consegue. Não é verdade? A gente não é igual. Não é igual uma criança. A criança é muito rápido. E a gente usa isso nas terapias a nosso favor. Então, eu vou aproveitar que esse cérebro pega estímulo muito rápido. E aí, eu vou fazer essa criança avançar mais rápido. Não quer dizer que se você vai fazer uma terapia mais tardia, essa criança não aprende. Mas pode demorar mais. Então, a gente negar, a gente não ajuda, a gente atrapalha. Você tem que entender, e eu falava isso para muitas mães. Como eu trabalhei na coordenação da escola, eu identificava as crianças, chamava a mãe com aquele amor e falava, mãe, percebemos alguns comportamentos diferenciados. Achava que era legal dar uma investigada. A mãe falava, meu filho, não. Falava, mãe, não. Falava, olha, o seu filho ele não vai mudar, mãezinha. O que ele continuar fazendo hoje é o que ele vai saber fazer amanhã com diagnóstico ou sem. Só que sabe o que vai mudar? A senhora vai aprender como ajudar a sua criança. E a senhora não querendo ir atrás, a senhora está negando ajuda para o seu filho. Então, assim, a gente não pode ficar negando as situações. E aí tem até... Vou provar com o versículo, espere, viu? Que fale isso. A gente não pode ficar negando isso. O diagnóstico não vai mudar o seu filho, mas vai ajudar você a ajudar o seu filho. Outro ponto importante, pais, pai e mãe, sejam pais. Não larguem a mão do seu filho. Ai, Thalita, você não sabe, mas é que eu não consigo pagar uma terapia, então você crê para o dinheiro chegar. Ah, mas eu não consigo, tá? Então você crê que você vai achar um órgão, uma ONG, um serviço público que vai te dar atendimento. E você vai crer que você vai ter o melhor atendimento. E você vai cobrar esse melhor atendimento. Sabe por quê? Porque o seu filho ele só tem você. E você vai ensinar, inclusive, ele a crer com você no processo. Então, não adianta. Ai, mas eu cansei. Você ouviu que seu filho só tem você? A gente não pode soltar quem depende da gente. Então, brigue pelo seu filho nesse sentido de não aceite que não faça o melhor tratamento, que não tenha possibilidade, estude a respeito, faça o seu melhor. Você não vai ser cobrado para fazer o impossível, mas o seu melhor você consegue fazer. Amém? Outro ponto importante, agora pais só homens. Filho é coisa de 2. Filho é coisa de 2. Não é porque é neurodivergente, não é porque é atípico, não é porque dá um pouco mais de demanda que você vai deixar o seu filho só aos cuidados da sua esposa e você vai viver.
ou abandonar a esposa, que é pior. Vocês ouviram, solteiros? Amém, né? Casou, filho é dos dois. Dos dois. Pegue junto, ajude. Não deixe a sua esposa ficar cansada. Não deixa só para ela. A gente precisa estar juntos. Eu posso falar para vocês que eu passei o quê? Acho que 7, 8 anos de coordenação. Você sabe quando um pai foi buscar um filho em crise? Nunca. Comigo, nunca. Deus chamar o pai, vem conversar sobre a criança, sobre o desenvolvimento. De ir, nunca. Essa criança, ela não vai se sentir amada por você, pai. Ela não vai se sentir cuidada por você, muito menos incluída. Então, a gente precisa, assim, ter postura. Amém? Ter postura. Você não deve abandonar. Sabe, tem um versículo em Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você está cansado, vai para o Senhor descansar, querido, mas não abandona o teu filho. Não só neurodivergente, porque infelizmente a gente vê pai que abandona o filho, mesmo típico. Não dá atenção, eu já trabalho e pago as contas. Não é o suficiente. Criança precisa de amor, criança precisa de ensino, de orientação, de cuidado, de ensino na palavra. Amém? E Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe, se você confiar no Senhor e você fazer o que a palavra está falando, que é o seu papel fazer, tem refrigério para você, tem graça para você. A gente precisa saber extrair isso do Senhor. Esses dias eu vi um curso, e no curso a pessoa falava assim: eu não vou chegar aqui para dar treinamento para vocês e falar que cuidar de pessoa autista é difícil. Porque eu creio que vocês têm graça para fazer isso. E quem usufrui da graça não vai ver tanta dificuldade. E eu falei, uau! A gente precisa mudar a nossa ótica. A gente precisa mudar a nossa ótica. Eu não estou falando que em determinados pontos você não vai passar por desafio, mas vai ter graça para você lá no desafio. E vai ser diferente de uma pessoa sem a graça, pode ter certeza. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa aprender, sim, buscar no Senhor o nosso refrigério, o nosso descanso. Boas estratégias. A estratégia certa muda tudo. Amém. A fé, ela não nega a realidade, mas ela enfrenta a realidade. A fé, ela não vai negar, talvez, os sintomas, as circunstâncias que você passa, que muitas vezes tem pai que até a criança fala umas coisas engraçadas, o pai fica, meu Deus, como pode? Você não vai negar que às vezes vai aparecer os desafios. Mas Abraão, ele não negou a realidade, mas ele creu acima dela. É disso que eu estou falando. Você vai ver o que está acontecendo, mas você vai falar, ok, eu creio além disso. Ok. Amém? Romanos 4, 19 e 20. Esse eu vou pedir para você abrir, porque esse é muito, muito importante. Romanos 4, 19 e 20. Aleluia. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, aqui está falando que ele reconheceu. Reconheceu, você falou assim, está assim mesmo. Mas eu creio além disso. Eu creio para além disso. E ele não reconheceu só que ele já estava enfraquecido, querido. Ele já reconheceu também que a mulher dele também estava. Era duas condições.
Mas ele olhou e falou assim, tá, eu creio para além disso. Por que você precisa crer para além disso? Sabe, eu não estou falando que médico não deve ser ouvido. Ele deve ser ouvido e você vai falar assim, ok, eu entendi, há um diagnóstico, mas eu creio no médico dos médicos para além desses desafios, para além desse diagnóstico. Amém? Quantas vezes, queridos, nós não recebemos, às vezes a gente dá 2 pesos, 2 medidas para as coisas. Naturalmente falando, autismo não tem cura. Mas quantas vezes a gente não vem aqui e a gente faz pedidos de oração que muitas vezes não teria cura. E a cura vem. Por quê que a cura pode vir para qualquer outra doença que teoricamente não tinha cura e não pode vir manifestando melhoras, evolução na sua criança, sarando dos desafios, sarando dos sintomas, das estereotipias, melhorando a alimentação? Por que não? A gente entende o natural, mas a gente também entende de sobrenatural. Amém? A gente precisa ser especialista no sobrenatural. Acontece que muitas vezes a gente vira bom do que? No natural. Eu já sei o sintoma, eu já sei que é isso, eu sei que é essa medicação, eu sei que não sei o que. Isso aqui, nossa, é uma comorbidade do não sei o que. E o sobrenatural? Do que você está sabendo do sobrenatural, meu amado? Seja especialista. Em 1 Pedro 2,24 diz assim, Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Sabe que isso aqui não é normal, não é natural, é sobrenatural? Aleluia! Glória a Deus, nós precisamos ver, entender a palavra como poderosa o suficiente. A palavra é poderosa, a palavra é um remédio infalível para aquilo que nós precisamos. Não falha. Não falha. Nós não andamos por fé. Pelo que nós vemos. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, andamos por fé e não pelo que vemos. Não é que você não está vendo, mas você vai continuar crendo, independente do que você esteja vendo. Amém? Aleluia. Todos os dias, queridos, às vezes aparece um sintoma. Esses dias, meu marido mudou a minha rotina. De sábado eu tenho a minha rotina. Eu gosto da minha rotina. Só que eu gosto às vezes demais. Ele precisou ter um compromisso, ele falou, ok, você vai no mercado. Ali, meu filho. Não era ir no mercado pegar pão, era ir no mercado fazer compra do mês. Sabe o que é gente assim no sábado? Gente para todo lado, prateleira, mercado apertado. E o barulho, porque colocam música alta no mercado ainda. E eu assim, aí eu fiquei perdida, aí passei no caixa, já quase chorando, né? Passei no caixa. Aí ele chegou, ele olhou e falou assim, amor, você fez compra? Eu falei, fiz. Você comprou o quê? Que não tem nada. Sabe, queridos, eu preciso crer que eu vou conseguir. Eu preciso ter boas estratégias. E ele falou, eu fiquei chateada, comecei a chorar. Porque eu queria ter comprado. Então, assim, tem dificuldade, mas eu vou ver para além dessa dificuldade. Não é porque, isso também é importante, querido. Não é porque teu filho avançou bastante, que ele já avançou o suficiente, porque o suficiente é a cura. Amém? Então, por mais que eu faça muita coisa, eu vou conseguir fazer mercado. Amém? Em qualquer horário, em qualquer dia. Com tudo. Amém? Então, nós precisamos ver além disso. Esteja disposto para ver além. Quando eu vejo um sintoma, eu já vejo um motivo de oração. Falo, é isso? Então eu vou crer. Eu vou crer que mudar a minha rotina não vai me desorganizar. Eu vou crer que estar lá no lugar com luz, com barulho, não vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Viu um sintoma, você viu um pedido de oração, querido. Chegar junto, você fala, tá, entendi, é isso aqui, então vem.
Já ora, Pai, obrigada, Senhor, porque o meu filho, ele tem mais facilidade de aprender. Obrigada, Pai, porque o meu filho fala. Obrigada, Pai, porque as cordas vocais do meu filho, elas são normais. Obrigada, Pai, porque ele tem boas conexões neurais. Amém? Se você estudou muito para saber o natural, é para pelo menos saber orar direito o que você está orando. Amém? Porque tem muita palavra desafiadora, mas a gente consegue. Você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Amém? A gente não pode esquecer. Você não pode olhar para a terapia e achar que não precisa dela. Você vai fazer a sua parte, você vai levar para a terapia, você vai fazer a sua parte, você vai orar e você pode ficar tranquilo que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Deus tem compromisso com a palavra dele. E não sei se você ouviu aquela parte que eu falei, nós fomos curados. Ele tem compromisso com a palavra dele. Só que a gente precisa ter compromisso com o nosso papel também. Amém? Não soltar em oração, não soltar das orientações, o que precisa fazer de terapia, de acompanhamento. Faça a sua parte. Ao contrário, tá indo para a terapia, a gente envergonha o diabo. Você ministra lá para todo mundo. Já faz o evangelismo. E quando você estiver indo, você já vai orando pela terapia, pela terapeuta, pelos melhores atendimentos, pelos melhores resultados. Vai ter avanço. Pai, obrigada por boas notícias hoje. E já vai, querido. Vai ser até fácil evangelizar, porque as pessoas vão falar, nossa, eu senti uma coisa aqui. Você chegou. Espírito Santo junto. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, as ferramentas naturais são importantes, mas as sobrenaturais, queridos, é que fazem a diferença. Amém? Elas fazem a diferença num nível que nenhuma terapia natural poderia levar o seu filho. Kenneth Hagin, ele tem uma frase. Diz assim: quando o natural trabalha com o sobrenatural, produz uma força explosiva. Quando o natural trabalha com o sobrenatural, produz uma força explosiva. Aleluia. A gente precisa estar preparado, queridos, para ser explosivo. Você vai fazer toda a sua parte já preparando, porque o sobrenatural está fazendo. Porque o sobrenatural está acontecendo. Porque o avanço do seu filho não é normal. É sobrenatural. Porque o que você vai ver ele fazendo, você não imaginava. Você não imaginava. Eu era uma pessoa que eu falava tanto, que eu falava tão bem na sala, que era terrível. Mas quando eu fazia seminário, eu decorava tudo. E eu falava do jeito que eu estou falando aqui. O seminário inteiro, sem olhar na folha. Aí uma professora de português, eu acho que ela percebeu alguma coisa. E ela falou assim, Thalita, vem cá. Eu falei, que foi, pro? Falou assim, você precisa fazer teatro. Aí eu fiz. Do nada. Nunca me deu uma explicação, só que ela falou. E aí eu, como uma boa pessoa literal que eu era, falei assim, então, vou entrar no teatro. Aí tinha teatro na igreja, fui fazer o teatro da igreja. Queridos, aquela mulher, ela foi usada por Deus. Eu não tenho outro nome. Porque eu aprendi a falar bem, eu aprendi a me expressar, eu aprendi a aceitar toque. Tudo no teatro. Porque no teatro você se joga, o outro pega, você faz alongamento. É um constrangimento para todo lado. Só que aí tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não sou eu constrangida sozinha. E me ajudou demais. Sabe que você pode ser essa pessoa que vai ter boas estratégias para ajudar as pessoas? Estratégias sobrenaturais. Sabe? É isso. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. E por mais que eu tenha desenvolvido muito, queridos, muitas vezes eu ainda preciso de apoio da minha família. E vocês sabem que vocês também são a minha família. E eu espero que se um dia eu precisar por algum motivo de suporte, ou você, nós tenhamos um ao outro. Como a família de Cristo. Que isso não seja da nossa boca para fora, paz, irmão. E na hora de você considerar o seu irmão como irmão, vai lá. Não. Eu posso dizer para vocês, por isso que eu falei, a igreja, ela mudou a minha vida, ela transformou quem eu era. Porque eu entrei em tanta coisa, eu fiz tantos amigos, eu passei a falar, eu tinha sempre alguém perto, então muitas vezes, no que eu tinha dificuldade, eu tinha ajuda.
que eu não podia não falar isso para vocês, para que a gente seja essa igreja transformadora na vida das pessoas. O desejo de Deus, que nem eu falei, não é só alcançar neurotípico, mas neuroatípico também. A gente precisa saber dessas coisas para evangelizar pessoas autistas, para atrair famílias atípicas. E elas não vão ser atraídas e entrar num ambiente frio. Elas vão chegar num ambiente amável, acolhedor, preparado, com pessoas instruídas, para dar um bom suporte para elas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa parte como corpo de Cristo, querido. Você pode ficar de pé. Aleluia. Enquanto eu estava no período de louvor, Deus colocou algumas coisas no meu coração para a gente orar por. E nesse período, você que muitas vezes não tem uma família atípica ou não conhece uma pessoa, você pode orar para que a nossa igreja cresça nisso, para que você tenha boas estratégias quando essas pessoas chegarem. Ou se você conhece alguém, ore por essa pessoa. Ore pela mente dela sendo desbloqueada. Ore que ela tenha a mente de Cristo. Ore que ela vai avançar, que ela vai vencer os desafios. Mas hoje, eu queria falar especialmente com você, que ou é família atípica, ou de repente você é uma pessoa neurodivergente. E você está cansado. Nós queremos mostrar para você, como família, que você não está sozinho. Então, se tem alguém aqui que é uma pessoa atípica ou é de uma família atípica e gostaria de oração, eu queria convidar você a vir para cá. Não fica com vergonha, não fica constrangido. Mas eu não quero que você saia daqui sem sentir que você é amado. Aleluia. Você precisa entender que tem um refrigério para você. Aleluia. Pastor Ângelo, o senhor pode orar com ele, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, você não precisa ter constrangimento, porque você está em família. E em família a gente mostra todo o nosso lado muito bom, mas a gente mostra também as nossas fragilidades. A gente mostra as nossas fragilidades. E tem refrigério para você. Aleluia. 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 Pode tocar a segunda, por favor. Licença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto isso, querido, aproveite, ore, adore, porque Deus está se movendo. Esse não é um momento que Deus está lá paradinho, não, queridos. Ele está em ação. E nós fazemos parte disso. Aleluia. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move, trazendo livramento. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está
se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. E Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor se move. Obrigada, Pai, porque junto com o seu mover, Pai, barreiras foram rompidas, Pai. Obrigada, Senhor, por de fato conexões neurais que não existiam aconteceram. Obrigada, Pai, porque boas estratégias chegaram. Pai, Senhor, saberão ajudar os seus filhos. Obrigada, Espírito Santo, porque nós que de repente temos um transtorno de neurodesenvolvimento, nós temos as melhores estratégias. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor nos ensina, Pai. Obrigada, Pai, porque nós não vamos sair daqui, Senhor, sem sabermos como sermos inclusivos, como incluirmos as pessoas na nossa família. Obrigada, Pai, por uma demonstração de amor em um nível maior, Pai. Num nível, Senhor, que chega a ser suporte, que chega a ser auxílio, que chega a ser ajuda, Pai. Não somente palavras, Senhor, mas amor chegando, Pai, para essas famílias, para essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por um refrigério. Obrigada, Pai, por descanso chegando para famílias atípicas, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai trazer pessoas para somarem, pessoas para ajudar, pessoas, Senhor, para dividir a carga. Bons terapeutas, bons médicos, Pai, bons professores para as nossas crianças. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque nós temos uma ferramenta sobrenatural. Nós não estamos, Senhor, desarmados, mas nós temos as melhores armas, Pai. Obrigada, Pai, porque fé funciona. Fé funciona e nós estamos envolvendo fé naquilo que nós estamos fazendo, Pai. Obrigada por resultados sobrenaturais, resultados, Pai, extraordinários. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. A situação não vai ser igual, os sintomas não vão ficar iguais, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. 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 E sabe, querido, talvez você não tenha vindo aqui, mas talvez você tenha o diagnóstico de TDAH. Você pode ter o diagnóstico, mas você também precisa crer contra os sintomas. Amém? Declare que você tem a mente de Cristo. Declare que você tem a mente de Cristo, que você consegue.
Sabe que hoje todo sofisma que você carregou, por achar que você era insuficiente, incapaz, basicamente muitas pessoas falaram para você que você não ia conseguir ser nada, que você não prestava para nada. Ei, queridos, você faz parte da família de Deus. Você é especial, você é importante e você tem a mente de Cristo. Amém? Não aceite o que essas pessoas falaram a seu respeito. Os sintomas, eles podem ser manifestos, mas você não vai ficar com sintomas. Você vai ficar com a palavra. Amém? Não deixe o diabo fazer essa fortaleza na sua cabeça de que você é insuficiente. Você não é insuficiente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa fazer essa oração. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nós só somos filhos quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se você ainda não fez essa oração, não perca essa oportunidade. Amém? Se você nunca fez essa oração, eu peço para você vir aqui à frente. Levante sua mão, nós vamos identificar você. E nós vamos orar juntos. Tem alguém aqui que deseja fazer essa oração? Aleluia. Se você também já fez essa oração porventura, tempos atrás, mas se distanciou dos caminhos do Senhor, querido, nunca é tarde para voltar. Hoje é o seu grande dia. Amém? Se você deseja fazer oração para reconciliação, levante sua mão. Nós vamos orar juntos. Se tiver alguém, levante sua mão. E batismo no Espírito Santo, querido. Oração em outras línguas é uma excelente ferramenta para você estar municiado. Não deixe, não ache que é só para alguns. É para todo filho de Deus. Você como filho, você tem direito. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito, vem aqui à frente e receba hoje o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Amém? Aleluia. E por fim, mas não menos importante, cura. Se tiver algum motivo para você vir, algum diagnóstico, alguma dor, não saia do jeito que você chegou, amém? Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Aleluia. E aqui nós recebemos alguns pedidos de oração. Rita está apresentando crise de enxaqueca. Isabela está internada na UTI com anemia e pneumonia. Manuela, uma bebê de 11 meses, sofreu um acidente no dedinho e vai ter que passar por uma cirurgia. Amém? Nós vamos orar para que seja um sucesso. Carmen fez cirurgia no olho, oração por boa recuperação. Isaías, filha pede oração pelo pai, que ele não tem conseguido dormir há dias. Aleluia. Isaías está com aneurisma, entubado e vai passar por uma cirurgia. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, uma lista de sintomas, uma lista, Senhor, de enfermidades, mas nós temos, Senhor, no Senhor, uma palavra de cura para essas pessoas. Pai, obrigada por essas pessoas sendo visitadas, Pai. Obrigada por cura sendo manifesta, Pai. Em nome de Jesus, a cirurgia, Senhor, sendo um sucesso, tendo excelente recuperação, sem nenhuma consequência, sem nenhuma sequela. Nós declaramos, Pai, que aqueles que estão na UTI vão sair da UTI, Pai, e vão para suas casas, sarados, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós veremos bons testemunhos da Manuela, da Rita, da Isabela, da Carmen, dos Isaías, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque aquele que não dormia bem vai dormir. Obrigada, Pai, porque o ferro no sangue, as taxas serão regularizadas. Tudo aquilo, Senhor, que estava em desconformidade com a sua palavra, vai se consertar, vai se alinhar em nome de Jesus. Você quer, querido? Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. E nós temos aqui, você pode se sentar. Aleluia. Nós temos aqui indicações de literaturas. Nós tratamos em vários aspectos. É importante, querido, que você saiba como ministrar para sua família.
para que todos eles saibam declarar o que a palavra diz, amém? Então temos aqui ministrando a sua família, do Kenneth Reagan e do Kenneth Reagan, pai e filho. Nós temos aqui andando por fé e temos aqui campo de batalha da mente. O campo de batalha da mente, você vai ensinar a sua criança como combater o que a mente dela lança, fazer o bom combate que é na mente. Temos também para adolescente e também para você. Então, para a gente renovar a nossa mente, saber como não deixar os pensamentos ruins vencerem, é um livro bem importante. E quanto antes a gente ensinar nossos filhos sobre isso, melhor é. Amém? Glória a Deus. Aleluia.